E aí, Fernando Pascoal na área, desde já dei aquele joinha, se inscreve no canal e vamos pra cima. É o seguinte, hoje eu vou começar uma série aqui de respondendo dúvidas aqui de pessoas aí nos grupos aí do Facebook, enfim, nos grupos aí da internet com dúvidas com relação a desenvolvimento, tá certo? Bom, tem uma moça aqui que ela fez uma pergunta num grupo aqui que é o seguinte, ó. Parece que é um problema que ela vem enfrentando aí. Se você assistiu o vídeo aí, vou tentar dar uma explicação aqui, tá certo? Fá Souza, né, que é o nome da pessoa. É o seguinte, ela tá alertando aqui, ó, que é um problema que o professor passou. Faça um programa com uso de orientação a objeto Java em Java com a seguinte proposta. O dono de uma concessionária de veículos deseja cadastrar automóveis para a sua loja. Para isso, deseja um programa que tenha como opções para ele inserir automóveis, realizar venda e imprimir resultados. Para ele é importante saber o modelo, ano, preço, cor e status de venda. Esse último status é um atributo de venda com valores possíveis sim ou não, tá certo? Seu programa deve propor a ele um menu com as 3 opções e quando for informado a realização da venda, deve-se mudar o atributo de venda de não para sim. E se já estiver sim, não fazer nada, né? Não faz nada. Então, esse é o enunciado, tá certo? Vou minimizar aqui. O que acontece? Eu fiz aqui o programinha, vou sumir da tela um pouquinho aqui, ó. E eu vou... É uma sugestão, tá certo? Não é, na verdade, eu fiz o programinha. Na verdade, é uma sugestão de como eu acho que deveria ser esse programa, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é um projeto que eu uso para exatamente testes, exemplos e tal. O que eu quero que você se atente a esse pacote, né, que tem essas 2 classes e é um método main, tá certo? Então essa é a estrutura aqui que a gente vai falar. Bom, primeiro eu vou entrar aqui na classe veículo, tá certo? Então basicamente o que é pedido aqui, ó, deixa eu voltar aqui no enunciado, é pedido o modelo, ano, preço, cor e status de venda, tá certo? Então modelo, ano, e o modelo é uma string, né, um texto, né? O ano é um inteiro, o preço eu defini como double, a cor string, que é um texto, e status de venda eu deixei como boolean. Isso daqui, como ele pede sim ou não, na verdade vai ter que fazer uma tratativa aqui também, tá? Não vou deixar, não vou concluir todo aqui a tratativa, realmente vai ter que ficar para a pessoa aí, né? Que tiver com esse problema. Então aqui eu usei os métodos getter e setter, né, para cada um dos atributos. E uma coisa adicional que eu fiz aqui, que eu usei a própria ferramenta para fazer aqui, a própria IDE, Eclipse, tem as opções aqui, ó. Source, eu utilizei a opção aqui para ele gerar aqui o Generate Hashcode e Equals. Eu só estou usando o Equals, né, e daqui a pouco vocês vão entender por que eu utilizei aqui, né, o Equals aqui para fazer a análise. Outra coisa também que eu pedi para gerar automático foi aqui a sobrescrita do toString, tá certo? Que é para fazer a impressão dos valores. Perfeito. Agora vamos para a classe controle veículo, tá certo? Isso daqui eu estou usando basicamente orientação a objetos, tá? Não poderia melhorar, né? Mas é uma forma bem simples aqui, enfim, vamos lá. Então eu criei aqui a classe controle veículo, que basicamente eu crio aliás, até colocar aqui, ó, private, eu havia esquecido de colocar, né? Uma lista de veículos, né? E eu criei um método construtor que eu já dou um new, né, nesse arraylist, né? Então eu crio aqui, nesse momento aqui, ó, eu vou criar uma lista vazia, né? Não vai ter nada, tá certo? E aí é pedido aqui pelo professor, aqui pelo enunciado, ele pede 3 métodos, né? Inserir automóveis, realizar venda e imprimir resultados, né? Então inserir automóveis eu peço por parâmetro que o modelo, né, que é uma string, o ano, preço, cor e o status de venda, tá certo? E aqui no final, então, eu dou um new, né? Dou um new veículo, então eu estou instanciando esse veículo, né? Para cada vez chamar esse cara aqui. E aí eu seto esses valores aqui, tá certo? Por fim, eu uso aquela lista que eu criei anteriormente, eu vou adicionando veículos nessa lista, tá certo? Então, enquanto eu executar o programa, essa lista vai ser alimentada, né? Enquanto eu executar esse método. Depois eu criei um método realizar venda, né?
Nele eu passo string, modelo, ano, preço e cor somente. Aqui é diferente desse cara aqui que eu passo status. E aí o que acontece? Eu dou vida, né, um veículo só apenas para fazer a busca, tá certo? Eu uso esse veículo para fazer uma busca. Eu faço uma varredura aqui, né, num for, né, num for each, né? Então eu pego a lista de veículos, aquela lista gigante lá, que é uma lista, vamos chamar assim, de global, né? Ela vai ficar ativa enquanto o programa estiver vivo. E eu faço uma varredura nessa lista e procuro utilizando o equals aqui, ó, tá certo? Aqui, ó, o equals da classe veículo, né? Então, eu estou utilizando para ele varrer o quê? Para ele comparar o modelo, né? Ano, preço e cor. Estou usando orientação objeto aqui, tá certo? Para quem estiver precisando de ajuda aí. E por fim eu faço a impressão dos resultados, né? Então eu varro todas a lista de veículos aqui, né? Deixa eu dar um teaser aqui só para ficar mais bonitinho. E eu faço a impressão com o toString, que é o toString que eu criei aqui, né? Com os atributos. E por fim aqui no método main, né? Basicamente eu dou um new aqui, né? Um new controle de veículo, que é aqui que eu faço realmente a tratativa. Eu dou um print aqui antes do cadastro, né? Então eu imprimo os resultados, né? Que eu já chamo aquele método que foi pedido, né? Um dos métodos. Aí eu chamo 3 vezes aqui, né? Só pra gente fazer um teste, tá certo? Então eu cadastrei aqui o for K, né? Um fit e um go, né? Então aí faço a impressão depois do cadastro, né? Desses resultados. E depois eu faço a realização de vendas. Esse daqui, ó. Esse daqui é uma venda fake, né? Uma venda de um veículo que não existe. Veículo inexistente, tá certo? Então esse veículo aqui ele não existe, é de propósito aqui mesmo, tá? Que é diferente do cadastro que eu fiz aqui, ó. Aqui eu cadastrei um Fit 2003 e na verdade eu estou tentando vender um Fit 2005 aqui. Aqui eu poderia, a pessoa que for implementar pode fazer uma tratativa para falar que esse resultado não existe, né? Que esse veículo não existe, cadastrado. Tá certo? E depois da venda eu faço a impressão novamente. Então vamos executar aqui esse nosso método main aqui, ó, só pra gente observar. Aqui saiu, aqui, tá vendo, ó, antes do cadastro, né? Antes do cadastro, não tem nada cadastrado, e depois do cadastro ele exibe os produtos aqui, ó, tudo com false, né? Status de venda. E aqui depois da venda, ó, que eu faço a venda do fit aqui, né, ó. Aí dá um true, tá vendo, ó? Então, é isso daí, tá certo? Isso daqui pode ser debugado, né? Enfim, e pode ser analisado, copiado o código aí, né? Com fins estudantis aí, tá certo? Então é isso daí, pessoal. Forte abraço, obrigado aí, forte abraço, fique com Deus e tchau.